Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar de vocativo. O vocativo ele é um pouco mais fácil do que o aposto, né? Porque ele não tem tantos exemplos, tantas classificações assim. E ele faz parte da nossa revisão gramatical 4 para subsidiar a interpretação, né? O reconhecimento das orações subordinadas substantivas. Então, vamos. O vocativo é um termo que indica o chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, interlocutor real ou fictício. Geralmente, ele é isolado por vírgulas quando a pausa for curta, ou com um ponto de exclamação e interrogação, ou reticências até, quando for uma pausa longa. Embora esteja incluso nos termos acessórios da oração, para muitos gramáticos, ele não se classifica nessa categoria. Isso porque, para estes estudiosos, o vocativo não estabelece relação sintática com os outros termos, como acontece com o aposto e os outros, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal. A formação do vocativo. O vocativo pode ser formado por substantivo, por exemplo, Laís, faça o trabalho de casa. E aí a gente vai ter bastante cuidado, porque se eu coloco Laís fez o trabalho de casa, eu jamais poderia separar por vírgula. Eu não posso separar sujeito e predicado por vírgula, tá? Adjuntos adnominais, por exemplo, força, meu amor, nós conseguiremos. Pronome pessoal do caso reto. Atenção, você, diminua a velocidade. Exemplo de vocativo. O vocativo pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Ele pode surgir no final ou no início da frase, tá? Não tem um lugar certo. Acompanhar interjeições, surgir entre o nome ou o verbo e o complemento e ainda após ou antes do verbo no imperativo. Alguns exemplos. Professora, queremos saber as notas. Início de frase. Tá vendo aqui? Antes da vírgula. Não diga dessa forma, Manuela. Final da frase. O vocativo aqui é Manuela. Ó, meu amor, isso não se faz. Acompanhando a interjeição aqui, ó. Veja, meu querido, que lindo lugar. Após o verbo no imperativo. Veja, né? A ordem. Muito comum haver confusão entre o aposto e o vocativo. Porém, enquanto o aposto explica um termo anterior dito no enunciado, o vocativo é um chamamento, uma invocação, ou pode caracterizar uma pessoa que chama pela outra no enunciado. Além disso, o vocativo responde a um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, de forma que não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Por isso, não faz relação sintática com eles. Enquanto isso, o aposto mantém relação sintática com os outros termos da oração. Exemplo, Moisés, venha jantar, vocativo. Moisés, eu fiz um chamamento. Moisés, o profeta religioso, é considerado o grande libertador dos judeus. Ficou entre as vírgulas o profeta religioso. Eu expliquei que Moisés é esse. Então, essas são as características e as diferenças entre o vocativo e o aposto, tá? Na próxima aula, vamos iniciar nossa revisão de orações subordinadas substantivas. Então, até lá!